Bom dia, bom dia! Hoje nós vamos falar de um tema mega importante aqui, sobre concentrar-se no caráter e não na popularidade. Bom dia, Bessa! Só estou escrevendo o tema da live de hoje. Então esse é o tema de hoje, concentrar-se no nosso caráter e não na nossa popularidade. E hoje nós estamos num mundo tão assim, né? Da questão de muito... da gente atrair seguidores, atrair curtidas, não dar muita bola para as pessoas que não têm muitos seguidores. E como que nós vivemos, né? Dessa forma com os nossos negócios? Como que nós fazemos prosperar os nossos negócios se a gente age desse jeito, não é mesmo? Como que você vai conseguir vender mais se você está concentrado mais em aparecer, em pegar seguidores, né? Então, hoje foi essa a lição desse livro maravilhoso, 100 coisas que as pessoas de sucesso fazem. E olhando para esse livro, eu me deparei com algumas situações que eu já passei na vida e que eu vi que eu estava errada, né? Então, por exemplo, ele coloca aqui: não me importo se as pessoas gostam de mim ou não. Não vim ao mundo para vencer um concurso de popularidade. Estou aqui para ser o melhor ser humano que eu puder. Então, e isso acontece muito desde criança. Nós somos acostumados a fazer aquilo que as professoras gostam, mas a gente não se impõe. Nós somos acostumados em querer agradar a todos. E em troca dessa falsa popularidade, e muitas vezes a gente não consegue desenvolver o nosso caráter de maneira assertiva por conta disso. Bom dia, Josi, seja bem-vindas. Bom dia, Gê, que saudade, seja bem-vinda. Então, acima de qualquer coisa que nós tenhamos, deu uma travadinha, vamos ver se voltou, acho que voltou. Antes de termos popularidade, a gente precisa se concentrar no caráter, né? Antes de prestar atenção nas curtidas do Facebook, antes de prestar atenção em como está as suas redes sociais, se preocupe em saber como está o seu interior, como está organizada a sua empresa, em como você está fazendo dentro do negócio. Porque isso é uma coisa que o meu marido me ensina muito. Antes, ele é o estilo do líder nível 5. O que é o líder nível 5? Aquele líder que não aparece. E eu ficava me sentindo mal por isso. A Josi está contando, estou nesse processo para evoluir, para me ser uma pessoa melhor. Então, eu também estou, Josi. Cuidar dos meus primeiros. A única coisa que realmente dura no acompanhamento, na nossa vida, é o nosso caráter. Então, antes de pensar qualquer coisa, de nós olharmos como está nossa popularidade, é nos olharmos para o nosso caráter. E eu estava bem incomodada com isso esses dias, porque eu construí uma certa autoridade nas redes sociais e quando eu contratei uma agência, a agência falou assim: olha, provavelmente nós vamos ter que começar o perfil do zero porque não está engajando o seu perfil das redes sociais. E eu não deixei eles começar o perfil do zero, que eu falei: meu Deus, mas eu trabalhei desde 2017 para fazer isso acontecer. E como assim agora vocês querem começar tudo do zero? E eu não aceitei. Bom dia, Soraya, que saudade! Seja bem-vinda! E eu não aceitei fazer isso. E ainda bem que eu não aceitei, né? Porque a empresa ficou com a gente 3 meses. Aí eu queria ver o que eu ia fazer com a rede social nova e excluir a antiga. Então, a primeira coisa, quando nós queremos ser populares, nós temos primeiro que ser populares conosco mesmo. Ou seja, nos aceitar, se sentir satisfeito com aquilo que você tem,
parar de pensar o que os outros vão pensar de si e focar naquilo que é melhor para nós. Bom dia, Lacuzine, seja bem-vinda. Fazer o que é certo, mesmo que seja impopular. Então, por exemplo, a gente viu que o nosso online não estava crescendo na maneira que a gente gostaria. E nós pensamos, tanto eu quanto a Ata, pensamos, tá, o que nós vamos fazer? Meu Deus, a minha loja online, que eu tanto trabalhei por 2, 3 anos, ainda não está vingando. Está vingando o e-commerce, mas a minha própria lojinha não. Foi aí que ele tomou a atitude de desligar as colaboradoras. Ele falou, não, você não está dando certo por 1 ano, então não vamos tentar insistir nisso. Vamos ir por outras frentes. E é isso que a gente precisa fazer muitas vezes. Parar de olhar a popularidade e olhar para o nosso caráter. O que nós estamos fazendo em prol de nós mesmos? Porque a primeira pessoa que tem que ser feliz com aquilo que está fazendo somos nós. Para depois os outros verem os nossos resultados. Para depois os outros falarem algumas coisas. Porque é como se fosse aquela figurinha do iceberg, né? Todo mundo vê a pontinha de cima lá, mas ninguém vê a grande estrutura que tem embaixo. Amém, mãe, recebo. Então, isso é algo que é nos ensinado, inclusive na infância, né? Faça a coisa certa, mesmo que seja impopular. E é algo que eu tô passando também hoje para a Ayla, porque ela tá enfrentando alguns desafios na escola das pessoas fazerem palhaçada e ela ri. Mas às vezes as pessoas fazem palhaçada e para ela ser popular, ela ri. Mas não é certo rir, porque eles estavam caçando da professora. Então, até eu ensinar isso, que o importante é você amar as pessoas, é você ter o respeito dentro da sala de aula, antes mesmo de ser popular. E é isso também na nossa empresa, no nosso negócio, no nosso dia a dia. Antes de você pensar, por exemplo, eu vou sair numa reunião, no encontro de mulheres, será que eu estou bem para isso? Né? O que eu vou entregar lá? Às vezes a gente até precisa ir para levantar o ânimo, mas muitas vezes se nós estamos se sentindo muito tóxicas é melhor nem ir, porque você tem que entregar algo bom também. E às vezes, quando nós estamos com algum desafio, que nem eu estava esses tempos atrás com algum desafio, antes da gente olhar e tentar resolver o nosso desafio, procurar ajudar uma pessoa. E é isso que foi me ensinado e eu comecei a fazer. E eu percebi que a partir do momento que eu passo a ajudar os outros, os meus problemas, eles acabam se resolvendo. Ou Deus manda uma bênção e acaba acontecendo, mas é sempre sobre servir, é sempre sobre ajudar o próximo. E é esse o nosso caráter, esse é o verdadeiro nosso trabalhar no nosso dia a dia. E muitas vezes isso é desafiador. Eu não sei se já viram aqueles corredores que às vezes estão para ganhar, mas vai o segundo lugar e toma pódio. E tem algumas corridas que a gente vê que o segundo lugar empurra o primeiro lugar, ou arrasta o primeiro lugar para vencer a batalha. Mas por quê? Porque ele trabalha o caráter dele. Ele sabe que a pessoa ficou o tempo inteiro na frente, né? E é isso que a gente precisa honrar. Aqueles que vieram primeiro. Aqueles que fizeram por nós o que nós não podemos fazer hoje, né? Ou que sacrificaram sonhos, como muitas vezes os nossos pais fazem isso para dar algo melhor. E eu sei disso porque eu sacrifico muitas coisas que eu gostaria de fazer em prol dos meus filhos. Então, quanto também os nossos pais não se sacrificaram por conta disso, não é mesmo? Por conta de nos dar algo melhor. E o nosso caráter vem dessa forma, da gente sempre fazer o que é certo, fazer o que é correto, fazer o que é justo. Às vezes a gente sai num restaurante e eu vejo isso pelo meu marido. Antes eu não ligava muito, eu me achava assim, nossa, que bom que esqueceram de cobrar água, vou pagar menos. Mas eu aprendi isso com meu esposo e eu vi eles passando isso para os meus filhos também.
quando a gente ia num restaurante e ele via que alguém esqueceu de cobrar um refrigerante, uma água, alguma bebida ou algum prato, ele falava, olha, essa conta tá errada, eu consumi isso aqui e eu quero pagar. E com aquilo eu fui aprendendo e fui moldando meu caráter também para aquilo que é certo, que aquilo nós não precisamos tirar do outro para vencer, nós não precisamos sair ganhando e o outro perdendo. Nós podemos viver numa sociedade em que ambos podem ganhar. E nas negociações, quando a gente faz, por exemplo, com essa blusa de tricô, é um rapaz que faz para nós lá em Minas. E eu coloquei ela justamente hoje, porque é uma blusa que eu não uso tanto, mas ela é feita por nós mais ou menos uns 15 anos, que essa blusa é feita lá em Minas. E chegou um dado momento e que a pessoa estava fabricando para nós e o meu marido viu que estava tudo aumentando, o fio, a matéria-prima, a gasolina, e ele sempre cobrando o mesmo valor da mão de obra. Eu acho que ele cobrava uns R$2,50 para tecer uma coisa assim. E o meu marido, na hora de fazer o acerto, ele chegou, a partir de agora eu vou pagar um pouco mais para você nessa blusa, porque eu sei o trabalho que está dando. E eu sei que as contas aumentaram. Ele não pediu, mas a gente se viu na obrigação de ajudar, para que ele crescesse também, para que ele pudesse prosperar também. Podia muito bem, né? E os chineses fazem muito isso lá, esganam até não querer mais a pessoa que vai fazer a matéria-prima, que vai tecer as peças, né? Então, é uma forma de você moldar o caráter, é uma forma de você trabalhar a força do seu caráter através dessas ações. Se perguntar, será que o que eu estou fazendo com a outra pessoa é justo? Será que ela está cobrando um preço correto? Será que eu não poderia valorizar mais ela? E muitas vezes acontece isso. Lacosime já comentou, penso mesmo, quando você recebe troco a mais. Já voltei da minha casa, não conferi o troco na hora, para devolver o excedente. E é sobre isso, né? Eu lembro que uma vez, eu tinha 6 anos, eu não sei se a mãe vai lembrar dessa história, mas uma vez eu fui na mercearia da minha madrinha e coloquei uma borracha no bolso e esqueci. E era uma borracha de apagar, uma borracha de escola. E nós estávamos voltando a pé na rua, nós tínhamos ido no mercado com a mãe, e eu peguei no bolso assim, eu falei, mãe, eu peguei a borracha no mercado e não paguei. E nós estávamos com umas sacolas bem pesadas, porque nós tínhamos feito o mercado. Daí ela olhou assim pra mim, eu vou parar aqui e vou te esperar, você volta lá e devolve. E aquilo foi uma lição grande pra mim, de nunca pegar o que não é seu, de nunca usufruir aquilo que não é seu. Faço sempre ao outro e gostaria que fizessem o que gostaria que fizessem comigo. É exatamente. Se você não quer que faça com você, então você também não deve fazer para o outro. E essa é a questão do caráter, né, gente? Essa é a importância da gente trabalhar sempre, de moldar o nosso caráter e não a nossa popularidade, né? Porque a popularidade depois vem consequência disso, sempre. Então, vamos seguir. Amanhã nós vamos falar um pouquinho de pessoas tóxicas e como eliminar ela amanhã na nossa volta. E amanhã vai ser um pouquinho diferente, eu vou entrar uns 5 minutos antes, tá? Porque 9 horas eu vou começar outra live com a Gisele Suardi no perfil do Clube Mulher Brilhante. Então, mas eu aviso para vocês daí. Então, eu vou ter que sair por 9 horas para poder começar outro perfil. E é isso, gente. Como eu sei que é o Maruã que ele vai ligar de novo, eu já vou desligar a live, então eu espero vocês amanhã às 8h37 para mais uma live. Um bom dia, uma terça-feira abençoada a todas vocês e até amanhã. Tchau, tchau.